Existem inimigos que você pode enfrentar, criaturas que você pode ver, monstros que você pode destruir, mas existem outros que não possuem carne nem ossos, apenas propósito, apenas significado. E é aqui que The Satan Pit revela sua genialidade, porque o episódio não pergunta quem é o monstro, ele pergunta de onde vem o mal. E se existir uma entidade tão antiga, tão profunda, que ela não precisa existir fisicamente para controlar tudo que você teme, no centro dessa história existe uma frase: um homem pode ser preso, um homem pode ser morto, um exército pode ser derrotado, mas você não pode prender uma ideia. E esse episódio é sobre isso, sobre uma ideia que sobrevive à própria morte. O Doutor e Rose chegam a um lugar que não deveria existir, um planeta estável, fixado à beira de um buraco negro. É a primeira pista de que algo ali não segue regras. Algo não quer apenas viver, mas transgredir as leis do universo. E então descobrimos o Poço, uma prisão tão antiga que faz o Doutor, um viajante de milênios, se sentir pequeno. O Poço não é apenas uma prisão, é o aviso de uma civilização que já lutou essa batalha antes, e perdeu. Eles não estavam prendendo um monstro. Eles estavam tentando aprisionar um conceito, o nascimento do medo, a origem do mal. If you are the beast, then answer me this. Which one? Because the universe has been busy since you've been gone. There's more religions than there are planets in the sky. Christianity, Pash, New Judaism, Sanklar. And which devil are you? All of them. What then? You're the truth behind the myth? This one knows me, as I know him, the killer of his own kind. O que escapa da prisão não é o corpo da besta, é a sua ideia, a sua voz. Uma ideia que infectou civilizações pelo espaço. Ele não precisa escapar para ser perigoso. Basta que alguém acredite. Toby é tomado não por força, mas por significado. A escrita proibida que surge em sua pele é a forma mais antiga de poder. Propagação memética. O mal se espalhando como linguagem, como símbolo, como vírus mental. E quando Toby fala, ele não está apenas ameaçando. Ele está plantando uma hipótese. E se o mal absoluto for real? Todo grande medo nasce assim, como uma sugestão, como uma semente que germina no silêncio. O doutor sempre tem respostas, sempre tem confiança, sempre tem o controle. Mas aqui, ele hesita, porque não existe ciência capaz de explicar algo que antecede o próprio tempo, algo que existia antes da luz, antes da matéria, antes do universo se formar. A besta não quer destruir o doutor. Ele quer destruir a identidade do doutor, quer quebrá-lo onde dói mais, na certeza de que tudo pode ser explicado, que tudo tem lógica, que tudo tem uma solução. E quando o doutor percebe que está diante de algo que pode ser o protoconceito do mal, ele pergunta a si mesmo: o que eu faço quando estou diante de algo que não deveria existir? Esse é o verdadeiro terror do episódio. O doutor duvida de si. I shall never die. The thought of me is forever in the bleeding hearts of men, in their vanity and obsession and lust. Nothing shall ever destroy me. Nothing. Go to hell. Enquanto o doutor mergulha no poço, Rose enfrenta seu próprio inferno. Não uma criatura gigantesca, mas o mal com um rosto humano. Toby sorri, insulta, tenta fragilizá-la emocionalmente. Ele sabe exatamente onde atacar, mas Rose não acredita na mentira. Ela não dá poder ao símbolo, ela escolhe agir. E aqui o episódio brilha. Não existe heroísmo grandioso, só decisões difíceis. Rose salva todos sem testemunhas, sem aplausos, sem promessas. Ela prova a frase principal do episódio: você pode derrotar um homem, mas não pode deter uma ideia. Rose não mata Toby, ela mata a narrativa da besta sobre ela. That's just a body. The body is trapped, that's all. The devil is an idea. In all our civilizations, just an idea. But an idea is hard to kill. An idea can escape. Quando o doutor desce, ele finalmente encara o corpo real da besta. Um corpo gigantesco, puramente selvagem, uma criatura primitiva. Mas aquilo não é o mal, é apenas o que um dia foi seu corpo. A ideia, a verdadeira ameaça, já está possuindo Toby acima, já está solta, já está viva na mente dos outros. O doutor não mata a besta, ele destrói sua âncora física, desmonta o mito, quebra o símbolo.
Ele não mata o mal, ele mata a representação do mal, porque ideias não morrem, mas você pode cortar o fio que as conecta ao mundo. No final, o doutor diz que a criatura caiu no poço, que a ameaça acabou. Mas acabou? O que é mais perigoso, o monstro real ou a ideia de que monstros existem? O corpo da besta desaparece, mas seu conceito, a noção ancestral de um mal absoluto, essa permanece, nas religiões, nos mitos, nos medos humanos. E talvez essa seja a verdade não dita do episódio. Ideias são eternas, ideias viajam, ideias sobrevivem ao universo. A besta pode ter caído no abismo, mas o que ele representa, esse continuará vivo enquanto existir alguém para temê-lo. No fundo, The Satan Pit não é sobre demônios, é sobre nós, sobre os conceitos que herdamos, sobre as histórias que escolhemos acreditar, e sobre como algumas ideias são fortes demais para serem destruídas. Lembre-se, um homem pode ser preso, um homem pode ser morto, um exército pode ser derrotado, mas você não pode prender uma ideia. E talvez o verdadeiro monstro não seja o que vive no poço, seja o que vive na nossa mente. Se este episódio te marcou, como me marcou e marca tantos fãs até hoje, deixe o like, inscreva-se na Peregrino Digital e comente qual episódio você quer ver analisado no próximo episódio de Frame a Frame, porque algumas ideias nunca morrem.